daremos início à nossa aula de Educação Física, que tratará da temática Atividade Física e Exercício Físico. O principal objetivo de nossa aula é identificar as diferenças entre atividade física e exercício físico e refletir sobre sua relação com a saúde. Antes de darmos início à aula 7, faremos uma pequena revisão da aula da semana passada. A temática trabalhada anteriormente foi a alimentação saudável. Aprendemos que a alimentação saudável é o mesmo que dieta equilibrada e balanceada e que essa alimentação saudável pode ser resumida por 3 princípios básicos. Variedade, que está relacionada aos diferentes tipos de alimentos pertencentes aos diversos grupos. A moderação, que está relacionada à quantidade de alimento que o organismo precisa. E o equilíbrio, que é o consumo de alimentos variados, respeitando as quantidades e porções recomendadas para cada grupo de alimento. Na semana passada também vimos um pouco sobre a importância dessa alimentação saudável, né? Que diferentemente do que muitos pensam, não é uma alimentação cheia de restrições ou sem sabor, assim como foi mencionado pela nutricionista de nossa escola, né? Então, a alimentação saudável é aquela que garante principalmente que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes de que ele precisa. E para ser uma alimentação realmente saudável, é preciso pensar em variedade, equilíbrio, quantidade e principalmente na segurança dos alimentos que estão sendo ingeridos. Não podemos nos esquecer ainda que uma alimentação deficiente causa a desnutrição. Foi até uma temática trabalhada na proposta de redação produzida pela Valéria e pela Raquel, que elas trouxeram como temática a questão da desnutrição, como é que se pensa em alimentação saudável, em uma alimentação balanceada e equilibrada, cheia de nutrientes, quando não se propõe isso para a sociedade, quando muitos ainda não têm acesso a essa alimentação saudável. Outro ponto trabalhado na semana passada foi o vídeo produzido pela nutricionista de nossa escola, que trouxe aí um pouco sobre a importância dessa alimentação saudável em tempos de isolamento social e algumas dicas de como se alimentar nessa quarentena, certo? Então, a aula de hoje, ela vai trabalhar um pouco sobre essa atividade física e exercício físico. Lá na frente a gente vai ver um pouco dessa relação com a alimentação saudável, né? Eu achei interessante quando construir essa pirâmide e a temática é essa. Para início de conversa, eu trouxe um pensamento que diz que os que não encontram tempo para o exercício terão de encontrar tempo para as doenças. É com essa frase que daremos início, então, à aula 7, que tratará sobre a importância da atividade física para a saúde. Então, a prática de atividade física, ela faz bem para a mente e para o corpo. Os benefícios vão muito além de manter ou perder peso. Então, são muitas as vantagens dessas práticas de atividades físicas para a saúde. E aí a gente vai ver a redução do risco de hipertensão, de doenças cardíacas, de diabetes, né? Depressão e outras doenças em geral. Então, antes disso, a gente tem que perceber que há uma diferença entre atividade física e exercício físico. Então, pela imagem, vocês já conseguem perceber que há uma diferença entre atividade física e exercício físico, por mais que achemos que atividade física e exercício físico têm os mesmos conceitos, mas pela imagem já dá para a gente ter uma ideia que há uma diferença entre atividade física e exercício físico. Ok? E a gente vai ver aqui que antes de sabermos a diferença da atividade física e do exercício físico, a gente precisa também perceber
que há importância dessas práticas em nossa vida. Então, um pequeno resumo sobre atividade física e exercício físico está relacionado a esse slide, né? Que o que ele diz? Que a atividade física é qualquer movimento produzido pelos músculos e que aumente o gasto calórico. Ou seja, qualquer atividade que a gente pratica no dia a dia já pode ser resumida e conceituada como atividade física, né? E aí, quando você vai para o exercício físico, você já vai ver a diferença, que são sequências de movimentos executados de forma planejada e com um determinado objetivo a ser atingido. Então, uma caminhada com tempo e distância programados é um exercício físico, porque apresenta um objetivo, que pode ser, por exemplo, emagrecer. Então, a gente já vê aqui que há uma diferença entre atividade física e exercício físico. A primeira diferença é que qualquer movimento produzido pelos músculos e que aumente o gasto calórico vai ser resumido e conceituado como atividade física. Já qualquer movimento em que haja uma sequência deles e que sejam executados de forma planejada e com determinado objetivo, vai ser conceituado como um exercício físico. Ok? E aí, a primeira que a gente vai tratar é sobre a atividade física. Então, a atividade física, ela é todo movimento realizado pelo corpo, sem um tempo determinado. É o ato de se movimentar sem uma preocupação maior, sem hora marcada, de uma forma não obrigatória. E, lógico, a atividade física ela não tem uma regularidade. Então, praticamos a atividade física durante o dia inteiro, né? Varrer uma casa, correr para pegar o ônibus, subir ou descer uma escada, caminhar até a escola. Todas essas ações são resumidas e conceituadas como atividade física. Aqui são alguns exemplos de atividade física, né? Já conseguimos perceber aqui que qualquer movimento que seja feito ou resultado de contração muscular voluntária que leve a um gasto energético acima do repouso vai ser considerado atividade física. Então, essa atividade física, ela vai envolver movimentos corporais que fazem parte do trabalho, dos meios de transporte, das atividades domésticas e principalmente das nossas atividades de recreação ou de lazer. Então, são alguns exemplos. Vocês conseguem perceber que desde o momento em que acordamos, praticamos a atividade física. Ok, Então, lembre-se, qualquer atividade física que mantém ou aumenta a aptidão física em geral e tem o objetivo de alcançar a saúde, também a recreação, é chamada de atividade física, certo? Qualquer atividade, qualquer ação. Então, essa atividade, ela pode ser chamada também de exercício aeróbico, que são os exercícios de longa duração, contínuo, de baixa e moderada intensidade, havendo o uso do oxigênio, que é, por exemplo, caminhar, correr, andar, pedalar, nadar, certo? Dançar. E anaeróbico, que é justamente um exercício de alta intensidade e curta duração. Que quando a gente trata desses exercícios anaeróbicos, a gente vai ver ali um esforço intenso, que no caso é o quê? A corrida de 100 metros rasos, os saltos, os arremessos de peso e a própria musculação. Quando a gente vai para a definição de exercício físico, a gente vai ver que também é uma atividade física, mas essa atividade física ela vai ser mais organizada e ela vai incluir duração, intensidade, frequência e ritmo. Então, são alguns elementos do exercício físico. Ok?
consegue perceber muitos deles. E aí a gente vai ver que há uma diferença entre exercício físico e atividade física. Então é importante destacar que uma atividade que é repetitiva, que é planejada, que é estruturada e que tem como objetivo a manutenção ou a melhoria de um ou mais componentes da aptidão física, com horário, compromisso marcado, ela ou atividade que tenha regularidade vai ser definido como exercício físico. Então, um exercício físico, de uma forma mais resumida, é isso. É um exercício, ou seja, toda atividade física sistematizada. Por isso, conta com uma duração de tempo específica, há sequências de movimentos para diferentes partes do corpo e proporciona um aumento das aptidões físicas e atléticas, ok? Além disso, o exercício físico, ele é fator importante e aliado de quem quer ganhar, por exemplo, massa muscular, aumentar a saúde do sistema cardiovascular, ok? Porque a gente percebe também que a prática do exercício físico vai estimular o sistema imunológico e aí a gente vai ter o quê, né? O nosso corpo ele vai ter mais força e resistência para combater as doenças. Alguns exemplos que a gente pode citar sobre a importância da prática desses exercícios são os esportes, né? Então, os esportes, eles são exercícios físicos que proporcionam benefícios relacionados à saúde. Além do esporte também promover recreação e diversão, né? Mas também faz bem ao corpo humano. Entre os tipos de exercício físico que a gente pode citar, entre os principais profissionais de educação física, o que a gente consegue perceber é que esses exercícios físicos, eles vão exigir que tenhamos força, resistência, equilíbrio e flexibilidades. Dentro destas 4 categorias, há diversos esportes e exercícios. Entre os mais comuns tem a ginástica, futebol, vôlei, musculação, basquete, natação, hidroginástica, artes marciais, caminhada, corrida, alongamento, ok? E aí, nessa parte da importância dos exercícios físicos ou das atividades físicas para a saúde, eu trouxe alguns exemplos de reportagens que tratarão principalmente dessa temática. Então, um exemplo está relacionado a algumas reportagens que falam sobre a descoberta de hormônios do exercício que protege contra algumas doenças. E aí a gente vai ver outra reportagem que vai falar sobre, né, a importância de se exercitar regularmente, proporcionando uma série de benefícios ao nosso organismo. E ele vai trazer aqui sobre a prática de exercícios físicos como promissor, né, e aliado para evitar o agravamento da doença de Alzheimer, certo? Outro ponto que a gente vai tratar nessa aula está relacionado à prática de exercícios físicos e atividades físicas a outras doenças, como o sedentarismo. E ele vai trazer que, segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que nos países desenvolvidos, mais de 2 milhões de mortes são atribuíveis ao sedentarismo e que 60% a 80% da população mundial não é suficientemente ativa para obter benefícios na saúde. E muitos são os fatores que impedem a busca por atividades físicas. Então, quando se trata da juventude, o que a gente pode perceber é que alguns fatores são a falta de tempo e motivação, o apoio insuficiente, até a própria falta de orientação dos adultos, né? A questão da vergonha, da falta de locais seguros e atrativos,
ou às vezes a simples ausência de conhecimento das vantagens e benefícios de ser um praticante de atividade física. Uma reportagem que eu achei muito interessante, que eu trago para vocês, é uma das consequências da falta de atividade física entre jovens e adultos. Então, a reportagem da revista Veja traz uma pesquisa realizada em 2013 pelo IBOPE, que apontou que 46% dos adultos do país são sedentários, certo? Ou seja, sedentários são quase metade dos adultos. É um número exorbitante, né? E que precisa realmente uma reflexão. Outro ponto que eu trago, justamente para ajudar no conteúdo trabalhado na redação produzida essa semana, é justamente as consequências da falta de atividade física, né, a prática de atividades físicas e a sua relação com o sedentarismo. Então, essa falta, essa prática de atividades físicas, essa falta dela entre os jovens, faz com que o Brasil ele seja um dos países, né, o quarto maior fator de risco de mortalidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o sedentarismo, ok? E aí considera aí o Brasil como um dos maiores nesse ranking. E por último, eu trouxe essa reportagem, que é a temática que trabalharemos na próxima semana, sobre a obesidade e o excesso de peso, que vai dizer que em 10 anos houve o crescimento de 110% no número de pessoas de 18 a 24 anos que sofrem com obesidade no Brasil. Ou seja, quase o dobro do aumento em todas as faixas etárias. E por fim, eu deixo um link que traz uma aula sobre essa temática de forma bem resumida. Espero que tenha ajudado. Vamos agora para os nossos estudos individuais.